Mais um vídeo para vocês sobre a reforma tributária. E hoje nós vamos falar sobre as notas de débito e crédito. Elas vão substituir vários mecanismos atuais e se tornar parte do dia a dia de qualquer empresa no Brasil. São instrumentos obrigatórios para a formalização de ajustes posteriores às operações originalmente realizadas, exclusivamente no âmbito da CBS e do IBS, passando a ter papel central na apuração assistida desses tributos. No vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma direta para que elas servem, quando serão obrigatórias e como você vai usar isso na prática. Eu sou o Vitor Maestra, sou contador, professor e um dos diretores do FC Group Contabilidade. Se você está gostando do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e deixe nos comentários sugestões dos próximos vídeos. Vamos falar muito mais da reforma tributária, então coloque o que você quer saber da reforma tributária que eu vou gravar para vocês, beleza? Roda a vinheta. Fazendo uma rápida retrospectiva da reforma tributária. A reforma tributária ela foi criada pela Lei Complementar 214 de 2025, que regulamenta o IBS e o CBS. O IBS e o CBS vão substituir o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS e o ICMS. É lógico, de forma gradual, no período de 2027 até 2032. E a partir de 2033, vamos ter a reforma tributária já consolidada. O objetivo, a princípio, da reforma tributária é simplificar e padronizar o sistema tributário brasileiro, criando o chamado IVA, Imposto de Valor Agregado. No nosso país, é claro, IVA dual, porque a gente vai ter o IVA da parte federal e o IVA dos estados e municípios. E dentro desse contexto, nasceu as notas de débito e crédito, que surgem como instrumentos oficiais de ajuste nas operações fiscais do dia a dia. Mas o que são essas notas de débito e crédito? As notas de débito e crédito têm por finalidade registrar ajustes fiscais que impactem a formação de débitos e créditos do CBS e do IBS, quando tais ajustes não estejam refletidos nos documentos fiscais originais, ou seja, nas notas fiscais emitidas. Com a reforma tributária, essas finalidades passam a ser utilizadas na nota fiscal eletrônica, modelo 55, e na nota fiscal de serviço eletrônico, com impactos diretos na apuração dos tributos. E muita atenção, porque a interpretação dos termos débito e crédito sempre é feita do ponto de vista do emitente, de quem está emitindo a nota fiscal. Então, nota fiscal de débito representa um aumento no imposto devido pelo emitente. Já a nota fiscal de crédito, ela vai representar uma redução no imposto devido pelo emitente. Essas notas são utilizadas exclusivamente para ajustes relacionados ao IBS e o CBS e não devem ser usadas para o ICMS ou IPI, exceto, é lógico, com exceções que a legislação colocou. E as notas de débito, elas devem ser emitidas, entre outras hipóteses, nos seguintes casos: quando você faz transferência de créditos para cooperativas, isso está previsto no artigo 272 da Lei 214. Quando tem anulação de créditos vinculados a saídas imunes ou isentas, previsto no artigo 51. Quando tem débitos decorrentes de documentos fiscais não processados na apuração assistidas, artigos 46 e 48 da Lei 214. Quando tem multas e juros incidentes sobre a operação geradora de receita, artigo
12, parágrafo 1º. Quando tenho transferência de créditos em operações de sucessão empresarial, previsto no artigo 55, parágrafo único. Pagamento antecipado do tributo, artigo 10º, parágrafo 4º. Aqui entra também, né, o famoso adiantamento de clientes. E nas perdas de estoque, no artigo 47, parágrafo 6º. Já a nota de crédito, ela deverá ser emitida, entre outras situações, quando ocorrer devolução ou recusa da mercadoria, previsto no artigo 26 da Lei 214, com cancelamento ou redução de serviços, com a renegociação de valores contratuais, para mais ou para menos, com multas e juros cobrados e registrados indevidamente, previsto no artigo 12, parágrafo 1º, e nas transferências de créditos em operações de sucessão empresarial, quando aplicável, que está no artigo 55 da lei. Mas falamos de lei, falamos dos conceitos, mas vamos ver na prática, né, o que acontece, né, como que isso funciona, qual que é o impacto que vai ter para as empresas, né, a emissão das notas de débito e crédito. E para fazer isso a gente vai comparar como era antes da reforma tributária e como vai ser após a reforma tributária. Vamos pegar como exemplo o adiantamento de cliente. Anteriormente à reforma tributária, ou seja, antes de 2026, o que se fazia? Muitas vezes era feito apenas um ajuste contábil para registrar a entrada do recurso, ou seja, o cliente fazia a antecipação, né, o adiantamento da futura venda que vai ter para ele. Esse dinheiro entrava na conta corrente bancária da empresa e registrávamos contabilmente, né, o adiantamento de clientes para compensar quando fosse feita a venda da mercadoria com a emissão da nota fiscal, e aí sim eu realizaria o pagamento do imposto. E agora? A partir do mês de agosto de 2026, vai ser obrigatório a emissão da nota fiscal de débito dos valores que entrarem como adiantamento de clientes nas contas da empresa. E qual que é a consequência disso? A consequência vai ser o recolhimento do tributo IBS e CBS sobre o adiantamento de clientes, no ato do seu recebimento. Então, antigamente, né, eu fazia a entrada do recurso e ia bater essa entrada só lá com a emissão da nota fiscal. Agora, a partir de agosto de 2026, todo adiantamento de cliente eu vou ter que emitir também uma nota fiscal de débito. E essa nota de débito vai servir para a apuração dos tributos IBS e CBS. É óbvio, a obrigação é a partir de agosto de 2026, mas de agosto de 2026 até dezembro de 2026, como está no período de teste, a obrigação apenas é a emissão do documento da nota fiscal de débito. Não vai ter o recolhimento do imposto desde que você emita a nota fiscal de débito. Agora, a partir de janeiro de 2027, aí sim, sobre os adiantamentos de clientes, você começa a recolher IBS e CBS sobre o adiantamento de clientes. Ou seja, não é mais agora a hora que você emite a nota fiscal. O governo vai exigir o pagamento também antecipado, já que o cliente te adiantou o recurso, ele também vai cobrar o tributo antecipado. Vamos para mais um exemplo. A recusa no recebimento de uma mercadoria. Anteriormente, a reforma tributária, ou seja, antes de 2026, era feito o registro simbólico da devolução no sistema da empresa, na maioria dos casos. Mas agora, a partir do mês de agosto de 2026, vai ser obrigatório a emissão de nota fiscal de crédito. Qual que é a consequência disso? O débito fiscal da venda, da nota fiscal que foi emitida e foi recusada, só será anulada com a emissão da nota fiscal de crédito da sua empresa. Outro exemplo, quando o seu cliente paga atrasado e te paga com juros. Esses juros, normalmente, antes da reforma tributária, antes de 2026, era só contabilizado na empresa. Se a empresa fosse do lucro presumido,
a gente contabilizava os juros recebidos e ia pagar imposto de renda e contribuição social apenas. Se a empresa fosse do lucro real, esses juros recebidos entrariam na base de cálculo de PIS e COFINS. Mas agora, e não tinha nenhum documento, para isso. Mas a partir de agora, de agosto de 2026 em diante, será obrigatório a emissão de uma nota fiscal de débito. E esses valores de juros será atribuído como base de cálculo para o IBS e para o CBS. Então você vai pagar IBS e CBS sobre os juros recebidos da sua empresa. É o conceito de receita ampla da reforma tributária. E tudo isso serve para quê? Tudo isso serve para a chamada apuração assistida, que está no artigo 46 da Lei 214. A apuração assistida é um processo em que o fisco consolida automaticamente débitos e créditos de IBS e CBS, com base nas informações constantes em documentos fiscais eletrônicos e outros registros contábeis. Ou seja, o fisco vai fazer a apuração do tributo praticamente sozinho. Após o cruzamento desses dados, o sistema fiscal gera uma proposta de apuração preliminar e a disponibiliza ao contribuinte, à contabilidade, que poderá validar, ajustar ou contestar os valores apresentados. Eu estimo aí um prazo de 10 a 15 dias para fazer essa contestação. Normalmente encerra-se o mês, a apuração assistida vai ser liberada, por exemplo, até o dia 15 ou até o dia 20 do mês seguinte, e normalmente vai se ter até o final do mês para fazer os ajustes e contestações, se necessário. E se não houver manifestação dentro do prazo regulamentar, a apuração é presumida correta e o crédito é automaticamente constituído. Por isso que as empresas deverão tomar muito cuidado, ao fazer o seu faturamento e ao fazer as suas compras. Porque agora não é mais a apuração que era feita lá pela contabilidade, que vai ver se está certo, se está errado, se tem débito, se tem crédito. O governo, através da apuração assistida, vai fazer isso automaticamente. Com base no quê? Nos documentos fiscais e nas notas de débito e crédito. E se você faturar errado uma nota fiscal, possivelmente vai pagar mais imposto ou vai ser penalizado pelo erro na emissão dessa nota fiscal. Assim como também o seu departamento de compra e o seu departamento de checagem da entrada das notas fiscais dentro da empresa deve ver se essa nota veio correta. Porque uma vez que deu entrada, isso já vai automaticamente para o fisco através da emissão da nota fiscal ou da nota de débito ou de crédito para que seja feita a apuração assistida. É lógico, vai vir e depois pode ser contestado, mas toda contestação exige o quê? A prova do fato pode demorar e isso pode ocasionar diversas penalidades para a empresa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, na emissão das notas fiscais e também no recebimento das mercadorias ou produtos da sua empresa. E quais as datas relevantes que a gente deve observar, e a obrigatoriedade? Em 30 de 4 de 2026, foi publicado o regulamento do CBS e o regulamento do IBS, que são as normas, para que comece o processo da reforma tributária. A partir do dia 30 de 4 de 2026 também foi publicado o ajuste CINEF 15 de 2026, que alterou para 3 de 8 de 2026 os efeitos do ajuste CINEF 49 de 2025, no que se refere à emissão das notas de débito e das notas de crédito. Portanto, em agosto de 2026, haverá o início da exigibilidade das obrigações acessórias relativas às notas de débito e crédito na sua empresa, bem como da aplicação das penalidades pelo seu descumprimento. E, a partir de 1º de janeiro de 2027, o início efetivo da cobrança do CBS
e a extinção do PIS e da COFINS e do IPI na maioria dos casos. Então fique muito atento às datas de início, né, da emissão de notas de débitos e créditos, que será agosto de 2026, e a cobrança efetiva do CBS, que vai iniciar em janeiro de 2027. Como vimos no vídeo, as notas de débito e crédito vão mudar completamente a forma como as empresas brasileiras lidam com os ajustes fiscais e a apuração assistida. Vai trazer velocidade e simplificação ao processo, mas exigirá rigor no preenchimento de documentos e das informações, pois erros podem gerar apurações tributárias incorretas. Por isso, as empresas deverão ter um cuidado especial com os setores de compra, faturamento e tecnologia, os sistemas da sua empresa. E sempre procurar uma contabilidade, mas sempre procurar uma contabilidade especializada na reforma tributária. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative a sineta e compartilhe esse vídeo com um amigo. Comenta aqui embaixo qual tema você quer para o próximo vídeo. Vou gravar vários temas a respeito da reforma tributária, da gestão empresarial, de tributação, de contabilidade, para auxiliar você, empresário, no seu dia a dia, porque eu sei que é difícil, tá? E essa mudança tributária está complicando cada vez mais a vida do empresário brasileiro. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.